Bom dia. Bom dia. Então, há um tempo que eu estou querendo falar sobre essa palavra, porque nós dependemos tanto dessa pessoa. E eu quero falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Ai de nós, se não fosse Ele. É a terceira pessoa da Trindade. Ele é o único que não tem projeção nenhuma. Ele não se autoprojeta. Ele é o único que quase não se tem informação, do seu próprio ser. Informação que defina seu próprio ser. O Espírito Santo. Às vezes a gente fica, qual a função dele? Como é ser o Espírito Santo? Como é ter o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Filho se tornou um de nós, homem, humano. Sua manifestação foi visível, foi material, Ele desceu ao nosso nível. Ele se fez carne. Jesus, Filho de Deus. E o Pai? O Pai foi por Ele revelado. Mas e o Espírito Santo? Um tanto imperceptível, A parte despretensioso, mas Ele é o Espírito Santo de Deus. No próprio ato do seu desprendimento, Ele cumpre uma divina obra, que é exaltar o Filho. E o Filho, e através do Espírito, o Filho exaltar o Pai. E nisso acontece uma coisa muito interessante. Quando Ele faz com que essa revelação chegue aqui no ser humano, chegue aqui em nós, sobre o Pai e sobre o Filho, Ele perpetua na consciência humana essa grandeza do Pai. Quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa tão sensível, tão ajudador, tão consolador? Quem é? Quem é esse que Deus ousou colocar dentro de mim e de você? Quem é Ele? Vamos abrir João 16:13. Eu ando um pouco assim, comovida com o Espírito Santo, sabe? Porque se não fosse Ele, quantos de nós já não estaríamos mais aqui? Se não fosse Ele, quantos de nós não teríamos sido convencidos do pecado? Se não fosse Ele, quantos de nós já tinham desfalecido no meio de tanta
circunstância difícil, de tanta angústia, medos, pavor, porque os nossos dias hoje são dias de pavor. Você não sabe se pode sair na rua a qualquer hora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Esse era o Espírito de Deus que habitou em Jesus, e que Jesus, quando precisou subir depois da sua ressurreição, disse assim: olha, não se preocupe, eu não vou deixar os órfãos. Aleluia, Senhor. Que amor é esse, gente? Que Deus é esse que não te cobra, mas te ama e te ajuda a segui-lo, e te dá o Espírito que habita nele, no seu Filho Jesus Cristo. Que amor é esse que nos persegue? Que amor é esse que muitas vezes nós desprezamos? Que pessoa é essa que vive aqui dentro de nós? Todos os dias está pronto. Todos os dias está pronto. Pronto para nos consolar, pronto para nos ajudar, pronto para nos convencer, porque nós somos de dura cerviz. Nós somos carne, e a nossa carne luta contra o Espírito, e elas nunca terão amizade. Nunca haverá amizade entre a carne e o Espírito, porque o nosso Espírito só fica bem e só dá fruto se estiver debaixo do Espírito Santo, da sua coordenação, do seu controle. Enquanto não conhecemos o Senhor, nós somos um ser integralmente incrédulo e natural. Mas quando a gente passa a conhecer o Senhor, imediatamente Deus nos dá esse Espírito. Que mistério é esse? É como a minha presença em vós. É isso. E a gente se torna um homem integral, inicialmente parcial espiritual. Por quê? Porque enquanto estávamos lá, servindo nossa carne, as trevas, havia uma hierarquia onde a alma comandava. Alma, corpo e espírito. A alma controlava o nosso corpo e não tinha lugar para o nosso espírito. Então ele dormia ou ele morria. E Jesus veio trazer vida. E vida com abundância só através do Espírito Santo. Essa pessoa tão tremenda, tão maravilhosa, que se sujeitou a ficar aqui em nós, presenciando tanta coisa, coisas boas, coisas ruins em nós, muitas vezes muito mais coisas ruins, mas Ele é o ajudador.
Sem Ele não vamos crescer. Sem Ele não vamos prosseguir. Sem Ele não chegaremos lá. E quando a nossa alma se submete, através da ressurreição de Cristo Jesus, através da nossa aceitação de Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E então Ele imediatamente acorda o nosso espírito e dá vida àquilo que estava morto. E o Espírito Santo passa a controlar o nosso espírito, que controla a nossa alma, nossa carne, e que controla o nosso corpo. Então antes era alma, corpo. A alma projetava para o corpo e o corpo exercia. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos a Cristo. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Não nos pertence mais. A minha vida não me pertence. A sua vida não te pertence. A nossa vida pertence a Deus, a Cristo Jesus. E no nosso corpo nós carregamos aqui dentro o Espírito Santo de Deus. Alguém que veio ocupar o lugar de Jesus, mas muito mais próximo, porque Deus nos queria junto, íntimos dele. Mas íntimos só através do Espírito Santo. Essa pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que vai conosco onde tiver que ir. Essa pessoa que carrega conosco todo o fardo pesado e que nos diz assim: eu te ajudo. E que enxuga nossas lágrimas. Muitas vezes o nosso coração chora, o nosso coração sangra. Nós temos um dito que diz assim: meu coração está sangrando. Quando alguém fala isso para você, você logo entende que aquela pessoa está sofrendo por demais. Então o nosso coração chora. Por isso o Senhor teve o cuidado de nos dar o seu Espírito Santo como nosso ajudador. Muitas vezes sai da nossa boca: eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Ele está aí. Nele você pode. Ele conhece todas as nossas fraquezas. Ele nos conhece, porque Ele habita em nós. E através disso, Ele nos faz conhecidos diante de Deus. Quem é essa pessoa? Nada menos que o Espírito que habita no Pai e habita no Filho. Eu às vezes fico pensando: mas que ousado é esse Deus. Como Ele ousa pegar um pecador como nós e fazer isso. Recebe o meu Espírito. Ele vai passar a habitar em você. Ele vai te ajudar em tudo que você precisar. E quando você chorar,
quando as lágrimas correrem no seu rosto, ou quando o seu coração chorar sangue de sofrimento, Ele te consola. Que Deus é esse? Que pessoa é essa? A terceira pessoa da Trindade. Que juntos fazem o mistério, o grande mistério de Deus, que nos será revelado, eu creio, quando estivermos lá no banquete, né? Naquele dia da grande ceia do Cordeiro, o grande casamento. Olha, Jesus nos escolheu como noiva. Igreja, você não é apenas a igreja, você é a noiva de Jesus. Você vai casar com Ele. Ele te escolheu para casar com você. Então você vale alguma coisa. E é muito interessante, porque existem muitos mistérios nisso tudo. E o fato do Espírito Santo habitar em nós é a garantia de que nós podemos chegar lá. Seja com sofrimento, seja sem sofrimento, seja com o coração sangrando, seja com as lágrimas rolando, seja com alegria, não importa. Deus ousou, porque Ele apostou em nós. Ele apostou em mim. Ele apostou em você. Quem sou eu? Quem é você? Para que habite em você, para que você seja habitação, para que eu seja habitação, para que sejamos habitação de Deus. Habitação é repouso. Será que a gente realmente é um repouso para o Espírito Santo? Ele é incansável em nós. Ele não se cansa. Então, essa semana eu estava pensando, Senhor, então, realmente, nós nos afastamos de Deus porque queremos. É porque queremos, gente. Porque os prazeres da vida, os prazeres do mundo, os prazeres da carne enchem os nossos olhos carnais. E quando enche os nossos olhos carnais, nós queremos fugir de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E porque Ele habita em nós através do Espírito Santo. Então será que quando fugimos de Deus, o Espírito Santo permanece dentro ou fora assim? Ele tem cuidado de nós. Nós temos, se quisermos, 100% de condições de vencer todas as batalhas. Todas. Ultrapassar todas as muralhas. Atravessar todos os mares e rios. Não pela nossa força, mas porque essa pessoa também ousou aceitar estar em nós. Estar aqui, nesse mundo de pecado, nesse corpo de pecado, porque buscamos viver a santificação, mas a santificação completa só sem essa carne. Então façamos o que podemos fazer, e nele nós podemos tudo.
Em Cristo nós podemos tudo. Porque o Espírito Santo nos garante que podemos. Nos 4 evangelhos, o Espírito Santo executa pelo menos 7 atividades, todas exaltando a Jesus. Vamos abrir lá em João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixa aí um pouquinho. Então aqui nós já encontramos 2 atividades do Espírito Santo. A primeira é que ele nos ensinará. Ele nos ensina. E a segunda, olha, ele nos fará lembrar. Tem para onde fugir? Ele nos ensinará todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas que nos levam à santidade. Porque sem santificação, nem eu, nem você, nem ninguém verá a Deus. E muitas vezes nós brincamos de ser santos. Mas eu tenho a memória fraca. Não consigo memorizar, não consigo lembrar, não consigo... Mas ele vos fará lembrar de tudo que ensinou. Tudo o que ele ensinou. Tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador. É o nosso amigo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Você não tem amigo? Um amigo de verdade? Pois ainda que você tenha um grandíssimo amigo, ele é ainda maior. Ele é ainda maior. Amigo. A palavra diz que um amigo na adversidade se faz um irmão. O que quer dizer com isso a palavra, quando diz isso? Porque um amigo, um verdadeiro amigo na adversidade se torna um irmão. Porque só um irmão conhece a vida do outro irmão. O sofrimento, as dores, as lutas. Sabe por quê? Porque ele viveu e cresceu junto com os pais, ensinando as mesmas coisas. Então, nesse momento da adversidade, o verdadeiro amigo, nem que for para ele ficar calado do seu lado, ele vai ficar do seu lado. Mas o Espírito Santo não nos abandona. Ele não está do nosso lado. Ele está aqui dentro. Vós sois o templo onde habita Deus. Templo de Deus. Nós somos templo de Deus. O que é isso? Morada do Altíssimo. A casa do Senhor. O repouso do Espírito Santo. Então, aqui nós temos essas 2 grandes atividades. E não vai dar, queridos. Não vai dar para dizer que não deu para guardar a palavra do Senhor que você ouviu. Não vai dar.
Porque quando você precisar, o Espírito Santo vai lá, ei, 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 ei. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse caminho aí não vai ser legal para você. Esse pensamento aí não vai te levar à vitória. Esse sentimento aí vai te arruinar. Não vai dar para falar. Eu não lembro. Eu sou esquecido. Não existe Alzheimer espiritual. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós podemos. Nós podemos. Somos fracos? Somos. Temos fraquezas? Temos. Mas a ordem é vencer para vencer. Lutar. Sempre que lutarmos, com certeza, venceremos. Às vezes eu ouço algumas pessoas reclamarem da situação e dizer assim: eu estou com problema com Deus. Poxa, não acontece nada. Eu já cansei de orar sobre isso, sobre aquilo. Eu quero vender isso, eu quero vender aquilo, não consigo. Eu quero fazer isso, não consigo. E vamos colocando a culpa em quem? Deus. É mais fácil. O homem é assim desde o princípio. Não foi assim que Adão respondeu para Deus? Foi a mulher que tu me deste. E ela disse: foi a serpente. E nós dizemos: foi Deus. E eu gosto de dizer assim: olha, deixa eu só trazer um lembrete para você. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. O resto é lucro. E Ele quer fazer. Ele quer fazer muito mais. Mas o que Ele tinha, essa palavrinha, que fazer, Ele já fez. Ele já garantiu a nossa vitória. Ela está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E na habitação do Espírito Santo em nós. E a palavra diz que o Espírito Santo é como uma pompa, que ao menor ruído ela se voa, foge, vai embora. Sabe por quê? Porque Ele é santo. É o Espírito da santidade de Deus. É o Espírito da santidade de Jesus Cristo. Então, não tem como estarmos pecando, estarmos escolhendo outros caminhos, porque Jesus não é um caminho. Ele não é uma vida. Ele não é um dos caminhos. Tem um jargão por aí que diz: todos os caminhos levam a Deus. Quem encontrar esse versículo na Bíblia, seja qual Bíblia for, por favor, me mostre. Que eu nunca encontrei. Ele diz assim: eu sou o caminho, a vida. Eu sou. Ninguém vai. Vem. Então ele está dizendo: tem que passar por mim. Se você quer Deus, é por mim. Não há outro caminho. Ninguém vem. Eu sou a porta de entrada para a presença do Pai. E se não for só por mim, não tem outra porta. Não tem outro caminho.
Não existe um jeitinho brasileiro de entrar no céu, né? O brasileiro é conhecido nesses países todos aí fora por causa do jeitinho desonesto que ele quer dar em tudo para se dar bem. Mas ó, chegou aqui e parou. Não tem como se dar bem. Parou. Parou. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Será que a nossa mente, nosso entendimento alcança o que é realmente essa grandeza de carregar dentro de nós o Espírito de Deus? Que é isso? Então, a gente tem que tomar cuidado quando diz: Deus tem que fazer isso. Ele não tem que fazer nada. O plano dele já foi feito. Ele está só nos aguardando. Aguardando a noiva de Cristo. Aquela que ele escolheu para o seu filho se casar. É você mesmo. O Senhor te escolheu como noiva do seu filho Jesus Cristo. Você vai desistir desse casamento? Você vai desistir da eternidade? O Espírito Santo está aí para te ajudar. Está aí para te levantar. Está aí para te fortalecer. Está aí para dizer: ó, vamos junto que eu estou aqui, te levo lá. E ainda mais, ele é intercessor. E ele chega lá e diz assim: Pai, Deus Pai, está aqui a Cleide, ó. Ela recebeu Jesus Cristo. Ela crê. Ela pisou na bola, mas ela está arrependida. Recebe ela de volta. Sopra sobre ela. E eu vou ajudá-la. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Ir lá interceder por nós. Que pessoa é essa que habita em mim? Diga isso. Que pessoa é essa que habita em mim? Pessoa é essa que habita em mim. A grandeza é tanta que nós não temos explicação. Porque ele não fala de si mesmo, como nós lemos. Ele fala do Pai, ele fala do Filho. Ele fala do Pai, ele fala do Filho. Ele exalta o Pai, ele exalta o Filho. E ele diz: e eu te ajudo. Eu enxugo suas lágrimas. Eu te convenço. Eu te levo. Eu te guio. Eu vou fazer com você isso. Mas nós temos que seguir. Nós temos que ir junto. Então não adianta chegar e falar: Deus, o Senhor tem que fazer. Ele não tem que fazer nada. Ele já enviou Jesus. Jesus já morreu na cruz para pagar meus pecados. Já ressuscitou para que eu vivesse eternamente. Que mais que eu quero? Obrigar Deus a fazer o quê por mim? Se eu desprezo muitas vezes o Espírito Santo que está aqui para me ajudar, para me consolar, para interceder por mim, e eu passo por cima dele e faço o que eu quero, o que eu sinto, o que eu tenho vontade, e depois chego e só tem que fazer isso. Nós temos que ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Terceira atividade, João 15, 26.
Rafael, quem é Rafael? Você? 26. Oi? Ai, desculpa, gente. Tá vendo? Tô cegueta. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Onde? Através do quê? Como é que ele vai dar esse testemunho? Você é voluntário? Levanta a sua mão. É através de mim e de você que ele vai dar esse testemunho. Através de nós. Não é através de coisas, não é através de nada. Através de nós ele vai dar esse testemunho de Cristo. Nós somos carta viva de Deus. Nós somos a Bíblia ambulante. Muitas vezes nós ficamos preocupados em falar o Evangelho. Quando você fica preocupado, ou você não tem depósito para falar, depósito é a palavra guardada, né? Não está buscando, ou o Espírito Santo está dizendo, ó, estou aqui, tem atitudes, viva o Evangelho verdadeiro. Eu te garanto, eu te ajudo a viver. Basta você querer. Então é simples. Ao mesmo tempo que é muito complicado para nós, é simples, porque é Ele quem faz. Ele só precisa da gente dizer, ó, estou aqui, eu quero prosseguir. Me ajuda. Dar testemunho de Jesus. Ele diz, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei, né? João 16, 8. Quarta atividade. Ele nos convence do pecado. Aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Bota o próximo. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso era Jesus que estava dizendo. E hoje nós temos o Espírito Santo para suportar. Você tem o Espírito Santo para suportar. Eu tenho o Espírito Santo para suportar. Então, o mundo não crê em Jesus. Da justiça, porque ele foi para o Pai. Do juízo, porque Satanás nessa questão foi condenado. Ele está condenado. Então, o Espírito Santo em mim me garante o ingresso de entrada para a vida eterna. É a minha garantia, é o meu passaporte, é o meu visto. O Espírito Santo. Na verdade, ele nos dá o visto através do princípio de obediência. E quando obedecemos, estamos caminhando na estrada da santidade. Obedecer não é fácil, gente. Todos nós aqui sabemos que é difícil obedecer a Deus. Olha, eu tenho 60 anos, vou fazer 61. Eu fui criança. Com certeza minha mãe teve muito trabalho
para que a gente obedecesse? Crescemos, com certeza, tivemos muito trabalho para obedecer o chamado de Deus. Estamos aqui e com certeza ainda temos dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Mas Satanás já foi julgado e condenado. Nós vencemos na cruz com Ele, Jesus. Nós vencemos. Nós vencemos. Então, se eu, presta atenção nisso, crer verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus está habitando em mim, se eu creio nessa verdade, o Espírito Santo habita em mim, Ele vai me guiar até o fim. Mas eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. Afinal de contas, muitas vezes eu vou para a cruz esperneando, gritando. Mas eu tenho que morrer. Mas como é que esse negócio, ele já não foi para a cruz por nós? Ele já não morreu no nosso lugar? Mas a nossa carne tem que morrer. É uma escolha. Eu escolho viver os meus prazeres, ou eu escolho deixar os meus prazeres e viver Cristo Jesus. É muito difícil. Não é mais. Depois da ressurreição dele, e depois do dia que você disse, eu te recebo, Jesus, não é mais tão difícil chegar lá na eternidade. Não é mais. A eternidade é para nós. Uma eternidade com Deus. Uma eternidade com seu Filho Jesus Cristo. Uma eternidade na cidade de Deus. Que nós queremos ir. Mas não podemos ir com a nossa carne. Viu? Não dá certo. Carne e espírito é inimizade contra Deus. O espírito do homem vive em guerra com a sua carne, com os seus prazeres. Do homem de Deus. Porque o homem que não conhece a Deus, o que acontece com o seu espírito? Não tem vida. A Bíblia diz, está morto, ou ele dorme. Então, nós fomos ressuscitados em Cristo. Isso nos garante esse passaporte. E vamos ganhar o visto através da nossa escolha por Ele. Da nossa escolha de deixar os nossos prazeres para trás. E entender que Ele é mais importante do que tudo. Tudo que julgamos ser importante. Ele é mais importante. Então, Ele nos, além de tudo, nos convence do pecado. Porque, queridos, muitas vezes quando pecamos, não achamos que estamos pecando. Até que Ele nos chame e mostre. Não adianta eu chegar em você, você chegar em mim e dizer, não, mas isso, não pode fazer isso, isso é pecado, não pode falar assim, não pode falar. Se Ele não o fizer, porque essa é a função dele, só o Espírito de Deus tem o poder e a autoridade de nos convencer. Mas nós temos a autoridade e poder de escolher. Cinco, guiar em toda a verdade. João 14:6.
Nós até já lemos isso. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo tem a função, a incumbência de nos guiar até Ele todos os dias da nossa vida. Ontem, hoje, sempre. Por isso que nós, Igreja do Senhor, temos que nos unir. Nós temos que nos unir a ponto de tornarmos uma noiva com um só propósito: ansiar, desejar ardentemente aquele dia do grande casamento. Mas para isso, precisamos ser um só. E nós vamos chegar lá. Deus está nos dando todas as pistas. Todas as pistas para viver a eternidade com Ele. Ele está nos dando todas as condições e nos mostrando todas as pistas. Você vai por aqui, você vai por aqui. Esse é o caminho. É assim que você vai andar. E o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade de Cristo Jesus. Em toda a verdade. Então não temos também desculpa para não andarmos na verdade. Em nenhuma área da nossa vida. Porque hoje nós somos homem integral, espiritual, não natural mais. Espiritual, porque temos o Espírito Santo que está em nós, que nos capacita a ser Bíblia viva de Deus, palavra viva de Deus, a palavra ambulante. Por isso que temos que juntar em nós a palavra ao Espírito Santo, porque daqui a pouco vão rasgar todas as Bíblias, vão proibir o cristão de falar de Cristo, vão nos obrigar a negar a Cristo ou morrer por Ele. E se tivermos a verdade aqui dentro, junto com o Espírito Santo, nós não o negaremos. Nós morreremos por Ele. Porque se tiver a verdade armazenada aqui, o Espírito Santo nos guiará em toda essa verdade. 6. João 16, 13 a 15. Estamos terminando. Declarar, anunciar o que Jesus, da parte do Pai, lhe entrega. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, vos anunciará as coisas vindouras. Todos os dias o Espírito Santo está nos lembrando, nos ensinando, nos lembrando, nos guiando, nos levando à verdade que Ele ouviu, anunciando as coisas que virão, aquelas que antes de Jesus ressuscitar, morrer e ressuscitar, os discípulos dele não tinham condições de ouvir, porque era pesado para eles. Mas nós temos, porque hoje Jesus subiu para junto do Pai, mas não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está aqui. 7. Glorificar a Jesus. É esse mesmo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu
e vou-lo anunciará. Olha aí o que nós começamos a falar no início. O que destaca o Espírito Santo é a glorificação que Ele dá ao Pai e ao Filho na nossa vida. Ele glorifica o Pai, glorifica o Filho. Apocalipse 1, 4 e 5 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Quem é que representa esses 7 Espíritos de Deus? Quem é? É o Espírito Santo. Essa é a plenitude do Espírito. Os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo alcançando a sua plenitude em Deus. A plenitude de Deus. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, se Ele não tivesse ficado aqui, não tivesse sido enviado, seria como se Jesus, eu vou ousar dizer isso, não tivesse manifestado, não tivesse sido manifestado aos homens. Por quê? Porque Ele convence. Porque é o Espírito que convence. Que Jesus Cristo veio em carne. Que Jesus Cristo veio nos salvar. Que Jesus Cristo está nos aguardando. Que Jesus Cristo, junto do Pai, garantiu a mim e a você a nossa salvação. Só não a teremos se não quisermos, se desprezarmos. Ele é o caminho, Jesus Cristo, a verdade, Jesus Cristo, a vida, Jesus Cristo. E quem nos guia nele é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você tenha aí um teretetê com o Espírito Santo. Conversa com Ele. Às vezes a gente se esquece dessa disposição que Ele teve e da função que Ele tem dentro de nós. Sem Deus, sem o Espírito em nós, estaríamos atormentados. Não saberíamos para onde ir, nem como ir. Por isso nós, como discípulos de Jesus, podemos nos sentir confiantes, seguros, mesmo em meio aos conflitos, contra as hostes espirituais do mal, contra principados, contra potestades. Porque mais do que tudo isso, mais do que anjos, acima dos anjos, dos arcanjos, de principados das trevas, potestades, está o Espírito Santo, representante do capitão do exército do Senhor. Ele é quem faz a operação de guerra. É Ele quem guerreia junto conosco na nossa causa. Por isso, Ele está acima de anjos, e de principados, e de potestades, e de arcanjos, e de querubins. Ele desce para dirigir a batalha conosco até que Cristo volte. Ele está conosco. E a espada que carregamos, que diz em Efésios, é dele. E Ele nos deu a espada dele para guerrearmos e vencer. Vencer.
O Espírito Santo não é uma influência qualquer. Ele não é nem uma influência do Pai, nem uma influência do Filho Jesus Cristo. Ele não é alguma coisa que fica pairando sobre nós, sobre a terra. Ele é uma pessoa. Jesus foi a pessoa mais marcante nesse mundo. E o Espírito Santo foi o escolhido para a sua vaga. Só Ele poderia ocupar essa vaga de Jesus Cristo. Só Ele. Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Sobre ti, O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim como Ele desceu em Maria naquele dia, Espírito hoje Santo, Ele desceu nas nossas vidas e permanece em nós. te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará. Em seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu espírito renovará. Em seu corpo tudo novo se fará. e chorará, E chorará, saltará saltará de alegria. Vem, vem, vem. Vem Espírito Santo, Vem, ó Espírito Santo. guiar. Vem, Espírito de Vem Deus. Espírito Santo visitar. Vem visitar. Vem Espírito Santo. me guiar. Vem me guiar. Vem Espírito Santo visitar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Declara a Ele o teu amor, o teu reconhecimento. Sobre ti, Declare a Ele Espírito que Santo, você precisa dEle. o poder do Altíssimo te Peça a sua ajuda. envolverá. Peça o consolo. Tua